Seja bem-vindo ao canal Fintos. Se você é prestador de serviços e está implementando uma política de cobranças, você precisa saber qual modelo adotar. Meu nome é Luana Betu e eu sou líder de produto do Fintos. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os modelos de cobrança e de concessão de crédito e qual é o melhor você usar na sua empresa. Então no vídeo anterior a gente falou um pouquinho a respeito de 5 pontos que você precisa pensar antes de implementar a política de cobrança. Então existem algumas formas de concessão de crédito e de cobranças que você precisa definir. O crédito então ele pode ser flexível ou rigoroso e a cobrança também ela pode ser flexível ou rigorosa. Vou explicar cada um deles. O crédito flexível então é aquele que você não faz muita pesquisa sobre o cliente na hora que você estiver vendendo para ele, que você estiver concedendo um crédito. Então, por exemplo, você não vai fazer pesquisa no SPC, Serasa, não vai analisar a renda dele, a capacidade de pagamento ou fazer uma pesquisa tão aprofundada. Então, se o preço do seu serviço é mais baixo, muitas vezes não vai comportar mesmo você fazer toda essa pesquisa, toda essa avaliação financeira antes de conceder o crédito. Então, acaba que o custo-benefício não vai ser vantajoso. Então, muitas vezes o crédito flexível é uma opção adequada sim. Já o crédito rigoroso, ele vai fazer uma análise daquele perfil de cliente antes de firmar a venda, de fechar o negócio. Então, provavelmente ele vai fazer análise de crédito dele, vai analisar como que ele está no SPC, no Serasa, qual que é a renda dele, qual a capacidade de pagamento, se é uma empresa, qual que é o porte da empresa, se consegue manter aquele pagamento, né? Então, tudo isso é levado em consideração. No caso do crédito rigoroso, provavelmente você vai ter um número de vendas um pouco mais baixo, porque a sua peneira está passando menos clientes aí na sua peneira, né? Enquanto que o crédito flexível, você tem uma massa maior de vendas e a sua negociação, o período de negociação também é mais rápido. Já o crédito rigoroso, provavelmente você vai conseguir vender por um número um pouco menor de clientes e talvez o período de negociação seja um pouco mais longo também. Nesse ponto é importante você avaliar o CAC, custo de aquisição de clientes, que a gente já falou em outro vídeo a respeito desse indicador. Então, o quanto você vai gastar, que você vai ter de custo ali para fazer toda essa análise financeira do cliente, depois você tem que conseguir recuperar no valor que você vai cobrar por aquele serviço. Então essa relação é bem importante de você fazer também. Então vamos lá pela parte da cobrança. A cobrança ela pode ser flexível ou rigorosa. A cobrança flexível é aquela que você vai fazer cobranças esporádicas e de uma forma bem amigável. Então você não se preocupa tanto em estar cobrando aqueles clientes, entrando em contato para receber aquela dívida o mais rápido possível. Então você leva isso de uma forma mais tranquila. Já a cobrança rigorosa é aquela que você vai criar mecanismos para cobrar esses clientes de uma forma mais frequente e mais exigente, com uma pressão um pouco maior. Então você, claro que vai ter que avaliar também ali a questão do valor que você está cobrando por aquele serviço. Se é um valor mais alto, provavelmente você vai ter uma cobrança mais rigorosa. Muitas vezes a cobrança rigorosa pode haver a questão de você também romper o contrato. Então, se o cliente não estiver te pagando, você pode romper o contrato com ele, cancelar os serviços. Então, tem essa relação também da cobrança com o serviço executado. Diferentemente da cobrança flexível, a cobrança rigorosa envolve juros e multas um pouco mais severos. Então é importante também que você pense como vai funcionar a combinação aí do crédito e da cobrança. Então pode haver, por exemplo, crédito flexível e cobrança também flexível. Nesse caso, você não tem critério com o crédito, ao conceder o crédito, e também a cobrança não tem pressão. Nesse caso aqui, você não está criando uma peneira, né, para entrar aqueles clientes, então você não está fazendo análise de crédito, então normalmente qualquer cliente pode entrar na sua base e também para cobrar você não tem muito critério, então se o cliente te pagar em dia ou não, aí você não vai estar com uma cobrança tão rígida, tão frequente. Tá errado esse modelo? Não necessariamente, depende do seu segmento, da sua empresa, da realidade do seu negócio. De repente você tem um ticket médio muito baixinho, né, o que o cliente te paga por mês, e você tem uma massa muito grande de clientes. Então, nesse caso, vai depender.
é um pouco arriscado dependendo do tipo de segmento, né? Se você tiver um ticket maior ou menos clientes, isso pode ser uma cobrança muito frouxa e aí você acabar vendendo para todo mundo e não recebendo de ninguém. Já o crédito rigoroso e a cobrança flexível, você vai estar tendo uma peneira maior aí na hora de conceder o crédito, então vai estar tendo critérios para aqueles clientes, você vai de uma certa maneira ter um pouco mais de garantia que eles vão te pagar depois, e aí com isso a cobrança pode ser um pouco mais flexível, porque você já colocou pressão e critérios aqui na hora de conceder o crédito. Então é uma maneira legal de você dosar essa pressão aí, né? De não ser flexível nas duas partes e não tão rígido nas duas partes. Então você filtra muito bem no começo e aí depois fica mais flexível. Já o crédito rigoroso e a cobrança também rigorosa pode ser um pouco arriscado porque você envolve pressão nas duas pontas. Então você pode estar colocando muito critério aí na hora de conseguir clientes e isso pode diminuir o número de vendas e aumentar o tempo de negociação. E aí você está colocando também pressão ali no final, né, na cobrança, pode soar muito rígido, muito firme ali com os clientes, a ponto de talvez ser taxada a sua empresa como chata, né? Então é preciso dosar isso. Depende também do ramo de atividade, né, do segmento de atuação. De repente a sua empresa trabalha com alto risco, com alto valor agregado e que é necessário realmente ter um crédito rígido e uma cobrança também rígida, né? Mas via de regra, assim, na maioria isso pode ser um pouco rígido demais, né? Tanto porque você já vai estar tendo critérios aqui no começo para conseguir aqueles clientes. Então não seria necessário também a cobrança ser rígida. Mas, de novo, depende da realidade da sua empresa. Por último, a gente ainda tem a realidade do crédito flexível e cobrança rigorosa. Nesse caso aqui, você vai estar dosando bem também, né, essas duas ferramentas, essas duas formas de cobrar e de conceder crédito. E provavelmente na parte de conceder um crédito mais flexível, você vai estar conseguindo trazer um número de clientes maior, né? Então você vai estar conseguindo prospectar e negociar mais facilmente, né, com esses clientes. Mas aí sobra o trabalho, digamos assim, para depois, para sua cobrança compensar aqueles critérios que não teve lá no começo, na hora de conceder o crédito. Então talvez ali nesse modelo você vai ter que implementar uma régua de cobranças, com determinado bem certinho mecanismos para cobrar aqueles clientes, talvez com uma frequência maior, com uma exigência, uma pressão um pouco maior, e aí colocando regras, por exemplo, se o cliente não pagar em 30 dias, é possível cancelar aquele contrato, ou enfim, qualquer outro mecanismo que você pense, analise e implemente na sua empresa para fazer com que o cliente pague aqui no momento da cobrança. Então você dosa muito bem essas duas medidas. Então, como a gente pôde ver, não existe regra pronta, não existe fórmula mágica nem modelo ideal. Você pode implementar algum desses modelos na sua empresa de acordo com o que você acredita que está na realidade, testar, ver como funciona, se isso traz resultados positivos em relação ali aos seus clientes. E se for necessário, é possível mudar e dosando um pouquinho mais. De repente você colocou um crédito flexível, mas aí vai colocando algum outro critério para você deixar aquela peneira um pouquinho mais seletiva, ou mesma coisa com a cobrança. Então nada impede de você adotar um modelo e depois ir adaptando de acordo com os resultados que você vai percebendo. Então toda a política de cobrança vai servir como base da sua régua de cobrança. Se você não sabe o que é uma régua de cobrança, a gente já teve um vídeo falando sobre isso. Se você sabe e quer implementar na sua empresa, mas não conhece nenhuma solução para fazer isso, então acesse o link aqui na descrição abaixo e saiba como o Fintus pode te ajudar. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve, compartilha e fica ligado que a gente está trazendo sempre novidades para você.